Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil. Nós nunca passamos pelo que estamos passando agora. Nada melhor do que nessa missa nós meditarmos, por um lado, a fidelidade de Deus, a não quebra da aliança dele para com o seu povo, e por outro lado, a falta de respeito, a infidelidade do povo para com o nosso Deus. O que nós vemos na primeira leitura é uma resposta de Deus. Num tempo em que os chefes dos sacerdotes, as autoridades religiosas e políticas se desviaram do caminho de Deus, como diz na leitura, praticando atos abomináveis, atos terríveis, que nem os pagãos eles praticavam, coisas horríveis, aqueles que deveriam não fazer, estavam fazendo. O povo sofrendo com isso que estava acontecendo, começando das lideranças. Vejam, a infidelidade do povo chegou a ser tão grande, que eles se desviaram totalmente dos caminhos de Deus. Deus mandava mensageiros, e os mensageiros eram pouco contados. Eles faziam pouco caso dos mensageiros que Deus mandava em nome dele falar para o povo. É como o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sendo nesse momento mensageiro de Deus, mas eles não estavam nem aí para os mensageiros, tratavam mal, davam pouco caso em relação aos mensageiros, e praticando as práticas perversas, e o povo sofrendo. Deus, além do mais, Deus estava sempre sendo fiel e mandando mensageiro para dizer que ele estava sendo misericordioso. Mas quando viu que não tinha mais jeito, Deus se encolerizou, viu que não tinha mais remédio. Deus fez com que até mesmo o rei Nabucodonosor, ele se rebelasse, mandasse derrubar o templo de Jerusalém, saquearam, fizeram com as coisas religiosas, queimaram, fizeram coisas horrorosas. Deus, vendo tudo aquilo que estavam fazendo, até mesmo o ano sabático. O que é o ano sabático? De 7 em 7 anos, havia a ordem escrita, que de 7 em 7 anos, aquilo, tudo que produzissem, era para os pobres. Naquele ano, de 7 em 7 anos, aquela plantação é para o sustento dos mais pobres, dos necessitados. Não estava sendo mais levado em conta. A ganância estava tão grande que eles não levavam mais em conta. Não tinha mais ano sabático. Eles faziam de conta que não sabiam, e passava anos e mais anos, e o povo passando dificuldade, sofrendo, em detrimento da ganância
de muitos. Dom Helder falou uma vez: há ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Se vocês observarem o que está acontecendo ali na primeira leitura, vocês vão perceber que há muito do que está acontecendo hoje. Muito. As pessoas se desviando de Deus, não querendo nada daquilo que é palavra de Deus, passam na frente da igreja, muitas vezes nem se benzem. Se perguntar se é católico, diz que é, mas nem não sabe o nome do padre da paróquia, não sabe quando é o dia da missa, nunca se confessou, ainda bate no peito dizendo que é católico. É isso que ofende o coração de Deus. É quando nós, nos desviando dele, começamos a praticar coisas terríveis. A bondade, a misericórdia de Deus permanece, mas as coisas negativas voltam à tona, como não tivesse mais nada a fazer, como se tudo tivesse acabado, como se Deus tivesse esquecido do povo. Deus, Ele que é fiel, Ele permanece fiel na aliança e manda Ciro, rei da Pérsia. Esse vem para trazer a esperança para o povo. Deus toca o coração do rei da Pérsia para fazer com que as pessoas que ficaram, que eles possam se voltar para ele, para Deus. E o rei, ele publica um decreto: aqueles que estiverem no caminho dele, se coloquem agora em marcha, e vamos reconstruir o templo de Deus. O templo derrubado, profanado, agora vem Ciro e, em nome de Deus, constrói o templo e traz a esperança para o povo que estava desolado e muitos presos pelo rei Nabucodonosor, tornou todos cativos. Aquele ano sabático, vocês se lembram que eu falei? Que de 7 em 7 anos era para os pobres. A terra agora ficou vazia, devastada. Não tinha mais quem plantasse e nem quem colhesse. Agora sim tornou-se sabático, porque a terra agora está repousando, está descansando. Aonde a ganância não tem mais, porque o povo está preso, eles estão cativos. Não é isso que Deus quer de nós, cativos, presos, não. Deus quer que nós sejamos livres. Por isso veio o rei da Pérsia, para trazer novo ânimo às pessoas, construindo de novo o templo de Jerusalém e decretando que todos deverão entrar e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se a gente olhar o cenário do Brasil e do mundo, como diz na leitura, como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A gente vai lá para o Antigo Testamento. Quando foi que a serpente foi levantada no deserto? Quando o povo se impacientou, enquanto Moisés falava com Deus na montanha, o povo fez um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro, dizendo que esse sim é o nosso Deus, é a Ele que nós devemos prestar culto, a um bezerro de ouro. Enquanto Deus estava lá conversando com Moisés, Deus se irritou e começaram-se as serpentes picar o povo e muita gente morrendo. O que é que está acontecendo hoje? Alguém tomou conhecimento se tem alguém morrendo nos leitos dos hospitais?
Será que isso não é fruto do nosso pecado? Estamos agora andando com o rosto coberto, com vergonha das coisas que fizemos. Quando no carnaval de 2020, trataram o Filho de Deus como um qualquer, jogando no chão e arrastando o Filho de Deus, colocando Maria como prostituta e chamando Jesus de gay. Isso não podia ter acontecido. Deus mandou seu Filho para que viesse em nosso resgate. São Paulo chegou a dizer que nós fomos comprados por um preço muito alto. Qual foi o preço do nosso resgate? A própria vida do Filho de Deus. A própria vida do Filho de Deus. Ele derramou seu sangue por nós. E é assim que a gente faz, tratando o filho dele dessa forma, dizendo que o demônio ganhou a parada e de que ele está aniquilado. Será que Deus está satisfeito com esta pouca vergonha? Não pode. Daquele carnaval para cá, muitas mortes aconteceram. E a leitura que eu faço é que tudo isso está acontecendo fruto do nosso pecado. Não deveria nunca ter acontecido isso. Nós nunca deveríamos ter maltratado o coração de Deus, mexendo com o seu filho, fazendo o que foi feito no carnaval de 2020. Meus irmãos e minhas irmãs, que pouca vergonha! Como é que podem tratar o Deus, nosso Deus, dessa forma? Estava na cara que ia acontecer tudo isso. No tempo de Moisés, serpentes abrasadoras picando e matando muita gente. Hoje, um vírus invisível matando indiscriminadamente. Vamos pedir hoje, clamar a Deus nesse tempo de dificuldade, bater no peito todos nós. Vocês não estavam lá quando foi feita aquela brincadeira de mau gosto, não estavam, mas todos nós temos que bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha tão grande culpa, eu preciso voltar para Deus. Meu coração precisa se voltar para Deus, a minha família precisa se voltar para Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, começando da criança ao ancião. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O padre hoje está vestido de rosa, é uma vestimenta mais clara do que o roxo, porque hoje a igreja celebra o domingo da alegria. A alegria da gente saber que apesar das nossas infidelidades, apesar de tudo que a gente faz de errado, nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que nos ama de verdade. Nós temos um Deus que nunca desvia o seu olhar de nós. Está sempre fiel a sua aliança, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados. Peçamos a Deus que nos dá a graça de tê-los aqui no meio de nós. Deus está no meio de nós. Peçamos a Ele que nos perdoe, que nos dê a graça de passarmos por essa pandemia e lá na frente nós temos motivos de sobra de louvar, bendizer e agradecer a Ele, o Deus da vida. Que essa pandemia nos torne melhores, que essa pandemia nos torne famílias melhores, homens melhores, mulheres, padres melhores, que a gente, depois de tudo isso, lá na frente, que nós sejamos uma família restaurada, uma família ligada a Deus, coração a coração, e que a gente possa ter Deus acima de tudo,
em primeiro lugar nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.